É isso aí, moçada, rapaziada, galera, vamos nessa, dando sequência, mais uma questãozinha aqui pra gente subir mais um degrau aí, né, rumo à nossa vitória. Vamos nessa. Considere os conjuntos finitos, e aí temos aqui o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. E as afirmações. O item 1 diz o seguinte, ó, o total de elementos do conjunto que representa o que a união entre, veja que a união entre quem? O conjunto A e o conjunto B. Então, a união de A com B vai ser igual união, quer dizer que a gente vai juntar todos os elementos. Quais são os elementos aqui da união? Então, menos 1, 0, 1, veja que 1 é diferente de menos 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Professor, mas tem elemento aí que está repetido, eu não escrevo duas vezes? Não, o elemento repetido a gente escreve apenas uma vez. Quantos elementos temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. E aqui está dizendo que são quantos elementos? São 8 elementos. Então, este item ele está falso. Ok, perfeito, beleza. Analisando agora o item 2, está dizendo o seguinte, que a gente está falando aqui agora da intersecção. Então, a intersecção entre quais conjuntos aqui? Conjunto A e conjunto C. Então, vamos fazer essa intersecção, ou interseção, né? Tanto faz aí. Então, a intersecção entre A e C, né? Ok. Então, vamos fazer aqui a intersecção entre A e C, certo? Nessa intersecção, ou interseção, tanto faz aí, o que a gente pega? Os elementos comuns. Quais são os elementos comuns entre A e C? Veja, o elemento 1, ele está no conjunto A e também está no conjunto C. Então, é um elemento comum aqui. Então, 1 faz parte da interseção. O elemento 3 ele está em A e está em C, então o elemento 3 também faz parte da interseção. 5 e 6 não, então veja que 5, 3, né, só foi 1 e 3 mesmo, 0, 5 e 6 não são comuns. Ok, beleza, então quantos elementos temos aqui? 2 elementos, aqui está dizendo que são quantos elementos? Que são 3 elementos, então este item está falso. Pronto. O item 3 diz que o total de elementos agora, que representa o que? A diferença que é subtração entre os conjuntos. Quais conjuntos? A e B. Nessa ordem, então isso aqui é importante, porque é A menos B. Ô professor, se eu fizer B menos A, muda? Muda sim, viu? A resposta é diferente. Talvez até a quantidade de elementos possa ser a mesma, mas a de resposta aqui é diferente. Talvez coincida aí, né, por uma situação específica, mas tem que obedecer a ordem. Então, o que quer dizer A menos B? O elemento que pertence a A e não pertence a B. Então, quer dizer que tem A e não tem B. Vamos lá. O 0 tem A e tem B, então não serve. O 1 tem A e não tem em B. Opa, peraí, então 1 serve, ele está em A e não está em B, então ele serve. O 3 está em A e não está em C. Opa, então esse 3 também serve, ele está em A e não está em C. O 5 está em A, mas também está em B, não é isso? E o 6 está em A, mas também está em B, então não serve. Então veja que os únicos aqui são estes mesmo, 1 e 3. Quantos elementos? 2 elementos. Então quer dizer que o item aqui está o quê? Verdadeiro. Agora, o item 4, total de elementos, novamente está falando sobre a diferença. Então, é uma subtração. Só que agora entre os conjuntos B
E C também o que? Nessa ordem. Então, nessa ordem. Então, B menos C. Ou seja, né, aquilo que está em B e não está em C. O menos 1, então serve, professor, menos 1 está em B e não está em C. Ok. O zero também serve, ó, ele está em B e não está em C. O 2 não, o 2 está tanto no B quanto no C, então não serve. O 4 está tanto no B quanto no C, também não serve. O 5 sim, professor, ele está no B e não está no C, então o 5 serve, ó. Está em B e não está em C. O 6 está em B e não está em C, então serve também. O 7 está tanto no B quanto no C, então não serve. Então veja, ó. Professor, e o 8 ali que está no C e não está em B? Veja, não é isso. Eu não estou dizendo que está em C e que não está em B. Eu quero que está em B e não está em C. Então, ó, eu tenho que ver o que tem diferente em B. Eu estou falando o quê? Do apenas B. Quando eu pego essa relação de B menos C, eu estou falando do apenas B. Apenas B é quem? Menos 1, 0, 5 e 6. 4 elementos, ok. Então, este item também está o quê? Verdadeiro. Então, vamos nessa, ó. 2 verdadeiros e 2 falsos. E aí, assinale a alternativa que apresenta o total exato de afirmações corretas, ou seja, 2 afirmações. Letra B de quê? De broquei. Broquei. É isso aí. Show de bola. Bons estudos.